Fala, torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, hoje nós vamos falar sobre reforços, dois atacantes, um Vasco já formalizou proposta, a gente vai trazer as condições, aí a informação já vem de fora também, e vamos falar sobre um atacante que vem se destacando aí no Campeonato Gaúcho, que deve se apresentar ao Vasco ao final do Campeonato Estadual. E vamos falar também sobre a possível data para a AGE, para a mudança do estatuto, onde vai incluir a SAF. Vamos falar disso e muito mais a partir de agora. Vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ter um encontro para a gente falar muito de Vasco da Gama. E obviamente eu vou analisar os dois jogadores que podem chegar ao Vasco aí nos próximos dias. Então, sobe a vinheta! Salve, salve o torcedor vascaíno que me acompanha todos os dias aqui no nosso canal Comenta Léo Vascaíno. Aquele abraço para você que tá junto, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado mesmo. Eu tô vendo que tem muitos comentários aí que eu ainda não vi, mas vou responder a quase todos aí que eu puder e tiver condições, porque nesses dias aí passaram por algumas mudanças na plataforma e acabei perdendo alguns comentários de vocês. E para você que tá chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista e scout deste canal. Aqui você sabe muito sobre tática, a gente traz análise tática, análise de jogadores, sugerimos jogadores também, a gente fala muito de Vasco, comentamos as informações do Vasco, enfim, aqui é o lugar do torcedor vascaíno e será um prazer enorme ter você como nosso inscrito e ajudar a gente a chegar aos 5.000 inscritos também. Então dá essa moral, se inscreve no nosso canal, porque eu ficarei muito grato a você. Você vai gostar, né? Porque aqui é um canal de variadas informações. E olha, a gente vai falar daqui a pouco sobre os reforços que devem chegar ao Vasco. Eu vou fazer uma breve análise deles também, aqui para você, torcedor, conhecer um pouquinho mais. Mas vamos falar sobre SAF. Ontem a gente já trouxe a informação aqui, assim que acabou a decisão na reunião do Conselho Deliberativo, foi votado a favor aí para a mudança, para a inclusão da SAF no Estatuto do Vasco. Agora vai para a GE, onde você, torcedor, você que é sócio torcedor, poderá votar a mudança no Estatuto. Mas muita gente quer saber quando vai acontecer isso, Léo. Há muito provavelmente uma expectativa que no final do próximo mês de abril essa AGS seja convocada, até porque precisa a convocação de uma empresa, porque será uma votação híbrida para você que está do outro lado do país poder votar, e quem tiver também votar presencialmente precisa de todos os trâmites, como acontecerá, enfim. Então, lá para o final de abril deve acontecer essa AGE para definir, e para você de sócio ratificar a mudança no estatuto para a entrada da SAF. Aí, logo após, terá a criação da SAF e a apresentação da proposta vinculante, que será votada no Conselho Deliberativo, depois vai para a GE também. Aí lá em meados de junho, julho, a gente deve ter a SAF implementada no Vasco da Gama. Olha, vamos falar de reforços, porque eu sei que você está procurando informações, a gente viveu um mar de informações nos últimos dias, mas parece que o Vasco começou a tomar um norte sobre aquilo que ele quer. Primeiramente, vamos falar do jogador Eric, jogador que é um dos destaques do Campeonato Gaúcho. Eu sei que muita gente vai falar, o jogador não joga nada, alguém que assistiu o jogo contra o Grêmio vai dizer, ele não jogou nada. Obviamente, no jogo contra o Grêmio não foi muito bem, no jogo contra o Inter, no jogo contra o Caxias, no jogo contra o Brasil de Pelotas, eu acompanhei alguns jogos dele, estou acompanhando desde quando ele foi especulado no Vasco. É um jogador de muita qualidade, muita força física, um jogador que pisa na área, um jogador que ajuda na recomposição também. Não é aquele jogador tão cheio de que seja velocidade, um Éder Luiz da vida, mas é um cara de explosão, que consegue ir pra cima das defesas, um cara que briga mesmo pra bola. Eu acho que é um jogador que a torcida do Vasco, quando vê, né, obviamente que agora vai ter muita gente que vai falar que não vai gostar do jogador pela questão dele vindo do Ipiranga, mas quando ele estiver em campo e ele manter esse espírito de guerra que ele tem, ele vai ser bem aceito no Vasco. E a informação que a gente tem é o seguinte: o jogador deve se apresentar ao Vasco ao final do Campeonato Gaúcho. O time do Ipiranga está na final do campeonato contra a equipe do Grêmio e nos próximos 2 finais de semana irá ter essa disputa. Logo após, aí o jogador se apresentará ao Vasco como reforço, o Eric do Ipiranga. É um jogador que me chama bastante atenção pela força física, por ser um jogador que fez 2 gols que
é gol de jogador que sabe, que entende do riscado. Enfim, é um jogador de muita qualidade, eu gosto dele, é um jogador que vem para ser voluntarioso. É uma aposta, porque nunca jogou num clube tão grande como o Vasco. Jogou no Grêmio, mas jogou no Sub-20. Mas enfim, é um jogador que vem fazendo um bom campeonato gaúcho. É um campeonato que exige força, né? Eu costumo dizer que o campeonato gaúcho é um parâmetro para a Série B, porque são dois campeonatos que têm muita força física envolvida. E o Eric foi muito bem nisso aí. Outro jogador que deve chegar ao Vasco, você está vendo a informação passando aí na sua tela, do Ferreira, né, do periódico lá do Uruguai. Ele deu a informação, e a gente já estava confirmando isso durante a manhã, é que o jogador Carlos de Penha já tem proposta do Vasco em mãos. Esse jogador que fez aí a sua início de carreira no Nacional, depois foi aí para o Dinamo de Kiev, passou pelo Middlesbrough também da Inglaterra. É um jogador que tem 120 jogos pelo Dinamo de Kiev e, devido ao conflito bélico, está aí agora procurando um clube. Um jogador que vem nesse momento também tendo um novo momento familiar, tem uma filha mais novinha, ele quer nesse momento novos aires e já recebeu a proposta do Vasco da Gama. Deve nos próximos dias analisar toda a situação juntamente com o seu staff, com os seus representantes, mas Carlos de Penha pode ser o novo reforço do Vasco. É um jogador que iniciou um pouco mais pelo meio de campo, um meio construtor, que foi para a ponta. Não é um cara de tantos gols, é um cara mais que serve ao atacante. É um jogador mais passador, vamos dizer assim. É um jogador que tem uma qualidade muito, muito boa, né? Um jogador que quem conseguiu assistir ele aí nos jogos pela Champions League, viu que ele jogou aí contra a própria equipe do Barcelona. É um jogador que faz aí isso muito bem ali pelo lado esquerdo. É um jogador que pode dar uma qualidade ao Vasco da Gama. Eu acho que gosto desse nome. Ele é um dos caras que eu não conhecia, logo após que ele começou a ser especulado no Vasco. Aí eu fui estudar e eu lembrei daquelas épocas que ele passou lá pelo Nacional. Enfim, é um jogador de qualidade, é um jogador que tem experiência, é um jogador que sabe jogar um jogo mais pegado. Enfim, é um bom reforço. Eu digo que hoje, se ele for contratado, é um jogador para chegar a ser titular do Vasco. Ele já tem a sua proposta em mãos, vai estudar juntamente com todo o seu staff, com toda a sua família. Não deve continuar na Ucrânia, obviamente, porque o campeonato ucraniano hoje não existe, porque está parado devido ao conflito com a Rússia. E deve, enfim. Quais as condições, Léo? Segundo informações do amigo Ferreira, ele está livre nesse momento. Mas, obviamente, que a FIFA liberou os jogadores que são da Ucrânia, mas quando voltar, eles têm que voltar. Há uma expectativa de, se o jogador for bem, até a própria 77 Partners possa fazer aí um possível investimento neste jogador. Mas Carlos de Penha é o jogador aí que recebeu a proposta do Vasco. O Vasco já faz a sua proposta e espera nesse momento somente a resposta desse experiente uruguai. Sobre o Benjamin Rolês, o Vasco nesse momento está aí redigindo proposta para o jogador. O jogador tem proposta também do Atlético Paranaense, do próprio Atlético Mineiro, que fez uma sondagem. O Botafogo também fez uma sondagem no jogador, mas o Vasco vai fazer uma proposta. O empresário do jogador já disse, né, que ele sairá do River para uma proposta melhor, proposta financeira, proposta esportiva e de carreira para o jogador. Vamos ver como é que o Vasco faz aí toda esta situação para poder seduzir aí o Benjamin Rolês, que para mim é um dos jogadores que, se não fosse lá o Álvaro lá, a galera que vem fazendo um bom campeonato, o próprio De La Cruz, ele seria titular tranquilamente do River Plate. Mas o time do River Plate hoje a gente sabe que é um celeiro de craques, né? Enfim. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Agradeço muito, deixa seu like, compartilha com a galera. Qualquer nova informação a gente vai estar voltando aqui para atualizar vocês. Aquele abraço, tamo junto e até mais. Valeu!